onde os mágicos aprendem mágica, parte 2, depois da vinheta. Fala bruxos, eu sou o Ilusionista Hideo, especialista em mágica close-up, mágica há 10 anos, um pouquinho mais talvez. Já fiz mais de 1000 shows aí pelo Brasil e pelo mundo. Entre esses shows fiz vários shows para artistas e celebridades. Até por conta disso, algumas pessoas me chamam de mágico das celebridades, né? E hoje eu tô aqui com um cara muito especial, parte 2 do vídeo. Se você não viu, já pausa esse vídeo e volta para o vídeo anterior. Se você já viu, então vamos embora lá. Antes de apresentar esse cara, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber tudo de primeira mão, né? Já dá o like aí. E é isso aí. Estamos aqui então com Asnésio. Como é que pronuncia o segundo nome? Peraí. Como? O segundo nome, Asnésio Bosnich, é iugoslavo. É iugoslavo. Apesar da minha descendência italiana, é iugoslavo. Essa bagunça toda aí, né? Essa bagunça brasileira. Você vai entender daqui a pouco, né? É isso aí, então vamos pro nosso papo aí. Legal? Valeu pela presença. Valeu. É isso aí. Vamos papear um pouquinho. Fala galera, vocês acabaram de ver a entrevista do Nicolas, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente veio pra casa, aqui em casa, trouxe o Asnésio comigo pra gente bater um papo também. Asnésio, fala um pouquinho de você, quem que você é, o que você faz. Beleza. Bom, sou Asnésio Bosnich. Hoje eu sou mais mágico do que qualquer outra coisa, mas porque lá atrás, quando eu era criança, que eu gostava de videogame, ainda gosto, queria fazer processamento de dados, no meio do caminho, achei que queria tocar saxofone e cheguei para minha mãe, pedi para comprar um sax para estudar. O professor me perguntou se eu sabia alguma coisa, não sabia nada. E aí eu falei, você quer me dar aula ou não? Aí fui estudar e conversando com um amigo meu, descobri que eu não sei por que eu escolhi sax. Porque eu falei para ele, não, sabe por que eu escolhi sax? Porque eu tinha numa novela e tal. Um amigo meu falou assim, larga a mão de ser burras, né? O cara tocava trompete, né? Sax. Mas aí, sei lá, eu comecei a tocar sax e fui percebendo também no meio do caminho de estudo que se eu tivesse conhecido instrumentos antes de escolher um saxofone do nada, eu teria tocado trombone, porque eu adoro grave. Mas aí eu dei um jeito, comprei um sax barítono, eu gosto de tocar e tal. Mas aí o sax me levou ao teatro, porque eu pensei comigo, poxa, como é que eu interpreto uma música? Quando um professor de música meu falou assim, não, você vai sair aqui da escola apto a ser um saxofonista, né? Porque tocar nota atrás de nota, qualquer computador com um bom plugin, um sampler bom, faz o som bom pra caramba. Tocar mesmo depende da coisa humana, da interpretação. Eu falei, então preciso aprender a interpretar. Aonde que eu vou encontrar isso? Estudava em São Caetano e lá tinha... São Caetano? Eu estudei na Fundação das Artes, música de São Caetano. Mas você morava lá? Não, tanto que minha vida inteira era lá, porque depois eu comecei a fazer teatro lá. Fiz uma oficina de teatro lá, que era uma oficina que tinha música também, então isso me ajudou muito, mas eu comecei a gostar muito de teatro. E fui deixando de lado um pouco a música, que eu tocava com banda pra caramba, assim, tocava de tudo, desde ska-core até banda de casamento, assim, tipo, tocar axé, pagode, tudo. E aí pra trabalhar com isso, que eu basicamente trabalhava com isso. Mas aí, quando eu fui estudar teatro, no meio do caminho do teatro, eu comecei a revisitar a mágica. Porque quando eu era criança, as primeiras coisas artísticas que eu tive foi de mágica. 2 mágicas, assim, podia até ter trazido, mas é porque depois vocês vão entender porque que tá uma confusão agora aqui. Eu não sabia onde estava isso, eu acho. E aí era o saquinho do ovo. Sim. E Rei na Grade. Foram as 2 primeiras mágicas que eu tive. São mágicas boas. São mágicas legais que eu comprei na Feirinha da Liberdade, quando tinha ali o quiosquezinho de mágica. Nem sei de quem que é, inclusive. Tipo, ainda tem, é do Morgado. Mas sempre foi dele? Sim. É? Antes era no primeiro... Antes era na frente da estação, quase assim, da saída da estação. Tô falando quando eu era criança, bicho, eu tenho 42 anos. Eu era criança, faz muito tempo. Não sei se nessa época era do Morgado. Então, faz muito tempo. Mas enfim, aí eu fui revisitando a mágica e fui vendo que teatro pra mim era mágica, porque você fazia as pessoas acreditarem numa realidade que não era de verdade. Sim, as pessoas choram quando vê um personagem morrer. Mas aí tem aquela discussão, mágica não é teatro não é mágica, enfim, né? Quem conhece Arada, o cara tem um estudo muito grande sobre isso. E eu recomendo também, eu deixar até... Tem publicado isso em algum lugar? Tem o livro dele, que é maravilhoso. Tem o livro, não sei se ele está à venda em algum lugar, mas... Venda só com ele. Só com ele, mas né? tem o e-mail dele, você pode deixar. É verdade, eu deixei o e-mail dele, é verdade. E aí, enfim, tem toda uma discussão sobre isso aqui. Eu acho que a intenção não é o que é certo e o que é errado, porque eu acho que na arte não tem isso. Sim. Mas aí depois eu fui vendo a mágica. Quando eu me formei na SP Escola de Teatro,
eu fiz uma oficina com o Malherbe, que eu já gostava, e mágicas que eu gostava de fazer eram dele, que eu vi ele no jogo fazendo, eu falei, preciso aprender isso. Fui atrás, pesquisei, consegui aprender e ver que ele fazia uma mágica em pé com carta que eu tinha aprendido na mesa. Falei, olha, a mesma mágica, que louco, elastiquinho, passar, que na época, muito engraçado também como as coisas são, mas na época, 2014, o Malherbe falou assim, ó, façam essa mágica logo aí do elástico, ela tem 6 meses de validade. Fala, se você não faz até hoje mágica de elástico que atravessa, os caras, você pode fazer a mágica que quiser de cara, você pode fazer aparecer, quando você faz um elástico passar o outro, o cara faz assim, ó. Como isso, cara? Porque é o simples, é o básico. Tô falando tudo isso por quê? Porque eu sou essa zona. Eu sou essa zona aqui, não sei porque eu escolhi sax, mas ainda toco. Eu sempre gostei de mágica, só fui ser mágico agora. E hoje, por exemplo, depois de ter cansado um pouco de tudo isso, a gente estava falando isso agora há pouco, de como tudo funciona aqui no Brasil, a minha hoje esposa, na época namorada, porque queria sair do país, porque ela já tinha morado 1 ano em Portugal, e ela falou, eu vou embora ano que vem, faz uns 2 anos isso, com ou sem você. Aí pesquisando e tal, eu sou, como mais de 40 milhões de brasileiros, eu sou descendente de italiano. E, não, nem dá pra perceber, né? E aí eu fui pesquisar isso, porque ninguém sabia de onde era a minha família. Entendi. Você tem que saber a cidade exata, de onde é, o seu antenato, o italiano que veio pra cá, que é meu trisavô. Pesquisando, a gente encontrou essa documentação, encontrou tudo. Em março do ano passado eu fui pra Itália, fiz todo o processo. Hoje eu tenho dupla cidadania, hoje eu sou italiano também, eu sou italiano. E hoje eu moro lá na Itália. Eu vim aqui para fazer alguns shows, que até você foi no show. Pode deixar um trechinho aqui? Vou deixar um trechinho, eu filmei umas partes. Eu sei que tem algumas partes que não dá pra filmar, né? Sim. Principalmente porque são originais, né? Não dá pra ficar também expondo, mostrando muito. Mas uns trechinhos, só pra você ter uma ideia do que é esse cara aí. E aí é isso, fazia 9 meses que eu não fazia esse show, vim pra cá fazer um show, visitar a família, visitar amigos, fazia 9 meses, ver como é que tá. E lá na Itália eu ainda não trabalho com mágica por causa da língua. Vocês podem perceber, não sei quanto tempo deu de vídeo até agora. 3 minutos, 4 minutos. Falo para um caramba, adoro falar, é a coisa que eu mais gosto. Pergunta pra mim, o que você mais gosta de fazer? Não, falar, adoro falar. E eu se falo deixar muito, a gente fica conversando, eu fui no show lá, a gente ficou batendo papo, a gente ficou o quê? 4 horas ali, 5 horas. Muito tempo, assim. E eu gosto muito de falar, eu gosto muito de fazer toda a minha parte artística em cima de fala. Se vocês não conhecem, procurem Eric Chartier, ele é um contador de histórias, é muito louco. Quando eu vejo eu piro, porque eu acho que é legal o efeito, é legal tudo, mas se não tem pra mim um enredo em volta que vai um pouco além do efeito, pra mim não tem por que fazer. Até faço de vez em quando, pra trabalhar, pra fazer, mas eu gosto muito quando tem um texto, quando tem alguma coisa envolvida, quando vai além, quando a mágica não é o principal, né? O principal é a história, mas a mágica dá aquele te cortando um pouquinho, eu lembrei, falando disso, eu estava escutando um podcast, agora não vou lembrar qual, mas ele estava falando sobre quando a gente estimula, que antigamente não existia TV, né? Sim, a gente era rádio, antigamente era rádio, e o rádio ele estimula muito a imaginação e a criatividade, porque a gente tem que ficar, escuta o som e linka com alguma coisa e vai combinando, e hoje não, hoje está tudo pronto, você vê a televisão, é uma imagem pronta, você não precisa criar nada, tá lá. E eu acho que esse negócio da contação de história, acho que tem muito a ver com isso, que você estimula a imaginação da pessoa a viajar e entrar naquele mundo que você está montando, né? Eu acho que o lance da mágica é esse, né? Tem um começo de um dos livros do Eric Chartier, de uma das notas dele e tal, que fala como é que chama aquele doidão dos anos 70, mágico? Que tinha um bigodinho assim, fazia umas coisas dos anos 70. Ah, eu sei quem que é. Enfim, eu não lembro o nome dele agora. Ele foi fazer mágica pros esquimós, que tem um nome específico lá e tal. E ele disse que todo mundo lá vendo e tal, e ele fazendo mágica e todo mundo parado assim assistindo. A hora que acabou, todo mundo ficou meio assim, aí ele falou, ficou num bate-papo, vocês não gostaram? Falou, não, a gente gostou muito, claro que a gente gostou. Mas vocês não tiveram reação nenhuma, tal, mas por que tipo de reação você queria? Poxa, eu fiz coisas impossíveis aqui, bola flutuando, não sei o quê. Isso que você está falando? Pera só um pouquinho. Aí eles se conversam entre eles e falam assim, acho que a gente entendeu o que está acontecendo, porque a gente também tem aqui uma bola que flutua todo dia. Ela flutua, vai lá pro céu e depois ela cai. A gente tem um monte de coisa aqui que acontece, mas tipo, talvez você faça isso pro seu povo, porque eles esqueceram como essas coisas acontecem, são mágicas, né? Então você tem que ficar relembrando eles a todo momento
que esse tipo de coisa é mágica. Esse mágico, que eu não lembro o nome agora, disse que na época ele ficou, né, tipo, ele agradeceu, chorou, assim, falou muito obrigado por essa lição e tal. Então, eu acho que a história, de uma maneira geral, assim, quando você consegue contar bem ela, com veracidade, com a sua verdade, porque também é isso, né, quantas vezes a gente não vê de um mágico fazendo uma coisa, que é esse o medo, não vou pôr, porque esse negócio é original. Pode pôr, porque... Assim, eu não faço nada, nenhum efeito original meu. O que eu tento eu vejo um efeito legal e falo como é que eu posso contar com o meu personagem. Não, original no sentido, né? A sua persona ali, que é... E aí alguém que vai copiar isso, vai conseguir ganhar um dinheiro, vai conseguir fazer alguma coisa, mas... Puxa, é uma pena, não né? É original, né? Eu lembro, a gente estava assistindo uma palestra da Tina Leonard. Sim, lembro muito disso. E aí a gente estava assistindo... De uma cópia que uma... O que você acha da cópia de tal pessoa, dela, do ato dela, que faz exatamente igual, talvez só coloca umas purpurinas lá. E a Tina, ela fala assim, eu tenho dó dela. Porque ela não passou por nada que eu passei, ela não teve a experiência que eu tive. Cara, assim, o processo é incrível, o processo pra você chegar num lugar é incrível. Porque quantas vezes eu acho que eu tenho uma ideia fenomenal, eu falo, nossa, puta ideia, eu vou fazer. Chego pra Sofia e falo, olha isso que legal, ela olha pra mim e fala, isso é ruim. Ruim por quê? Aí ela me mostra porque que é ruim. Aí eu faço e falo, realmente é ruim. Esse processo de ir lá, ter a ideia, tentar fazer, ver que é ruim, ou se você não tiver nenhuma Sofia na sua vida que vai falar que é bom, isso é maravilhoso, que vai falar que é ruim ou bom. Quando você testar uma vez, você vai falar, nossa, que ruim. Quando você vai testar o ruim, vai falar, bicho, realmente esse negócio é ruim. Aí você vai se obrigar a ter que mudar alguma coisa, ou reparar o que é. Eu acho que tudo o que eu fiz até hoje, assim, na música, no teatro, depois na mágica, conhecendo a galera, assim, porque todo mundo que eu conheço que faz mágica há muito mais tempo que eu. Então eu me sinto muito novo, assim, na mágica. Eu vejo, assim, tipo, quando eu conheci o Roger, ele fazia mágica há mais de 10 anos que eu. E eu sou quase 10 anos mais velho que ele, talvez, entendeu? E ele faz há 10 anos antes que eu. Então todo mundo tem essa experiência que você passa, é muito legal, assim, pra você aprender coisas. E acho que o mais legal é você observar, né? Quando você faz alguma coisa e vê que não é tão bom, observa como é que está a reação das pessoas, né? Não se engane, por exemplo, que é muito fácil enganar. Não, eu faço, ninguém nunca falou nada. Às vezes as pessoas não falam nada, cara. Principalmente quando elas são próximas, né? Então. Ou quando elas querem ser educadas. Então, faça pra criança. Criança é muito louco, porque ela fala. Por isso que eu adoro fazer mágica pra criança, porque ela fala. Quando ela não gosta, ela fala. Quantas vezes, não sei se no show rolou isso, mas você gosta de uma ela? Não. Não tem porquê. Por que ela fala assim? Sincera. Não tem porquê. Ok, você joga com isso. Ela não tem nenhum filtro pra... Pois é. Isso é lindo. E aí eu tô falando, tipo, tudo isso porque é isso. Acho que esse sou eu, assim, entendeu? Eu não tenho nada que eu faço super bem, mas acho que tudo que eu faço eu gosto muito de fazer. Se eu não gosto de fazer, eu não faço mais, entendeu? Com paixão, com amor, né? Acho que esse um pouco de cada coisa. Eu tenho medo desses termos, assim, paixão e amor, porque as pessoas levam pra uma outra coisa. Eu faço porque eu gosto muito. Eu gosto de falar da palavra tesão. Eu faço então, pois tesão em fazer. Tesão é mais legal, entendeu? Tesão em fazer. Porque o tesão, ele tem uma coisa de começar e acabar, eu sinto, assim. Então você tá fazendo, ali na hora é legal. Cara, tem hora que eu não tô afim de fazer. E aí, ó... E tá tudo bem, né, também. Tá tudo bem. Você faz por um trabalho, não vai ser a mesma coisa pra você. Mas tudo que eu faço, acho que eu tenho muita vontade de fazer, assim. Então, eu piro, cara. Hoje eu tô pirando em drone, por exemplo. Acho muito louco o drone. Comprei um drone lá na Itália, eu moro porque eu fico fazendo imagem de drone e gosto. Aí voltei a estudar agora Arduino, porque eu acho bem louco o Arduino. Quando você junta com mágica, então, cara, dá pra fazer coisas incríveis se você conseguir esconder que é um Arduino. Porque Arduino é uma tecnologia que está acessível a qualquer um. Mas quando você consegue ligar uma coisa na outra, né, cara, é muito legal. Tanto que teve os campeonatos da Expo. O último que eu participei, que eu não pude participar da outra fase, porque eu tive trampo, que foi com um relógio. A mágica que eu fiz era teoricamente simples. Verdade. Muito simples, tal, mas a ideia era a cena. Eu entrei em cena dizendo que as outras vezes que eu tinha participado, eu estourei o tempo a todo momento. E pedi desculpa ao Sage, que estava lá controlando o tempo. Eu trouxe o meu próprio tempo hoje. Trouxe um relógio que eu pus na parede, um relógio comum que eu comprei no Armarinhos Fernando. Relógio comum para dizer, o tempo começou agora. Liguei o relógio, começou. Vamos ver. Pum, fiz a mágica em menos de 10 minutos. Aê, perfeito, a mágica deu certo e tal. Mas o que eu estou mais feliz é que eu não estourei o tempo. Estou muito feliz. E quando eu falava isso, dava um tempinho, pá, o bagulho estourava. O relógio, que o Sage, no vídeo, que não tem mais, o Sage tirou, mas no vídeo tem o Sage gritando, não sei o que assustou e tal. Tudo aquilo eu fiz com Arduino, entendeu? E não importa se eu fiz com um Arduino ou não, porque o que vai ficar na cabeça das pessoas não é como que ele estourou o relógio. Acho mais louco de tudo isso, né?
Eu conheci, olha que louco, eu conheci o Asnésio, eu te conheci no Mágicos em Oz. Sim. Quando você... Eu nunca tinha ouvido falar do Asnésio, e aí do nada ele entra tocando sax. Aí ele vira assim, eu não lembro, parava a música, você fazia alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente do ato. Eu lembro que tem duas cenas que eu gostei muito, né? Eu gosto muito das sacadas do Asnésio, porque, e eu acho que eu tenho um porquê. Mas eu vou te corrigir, acho que não foi em Oz isso. Foi na MSP, que eu entrei tocando sax, né? Não, foi em Oz. Em Oz eu não entrei tocando sax, eu tenho vídeo. Eu entrei de guarda-chuva e capa de chuva. O primeiro Oz, cara? Eu não fiz nada no primeiro Oz. Não, o primeiro Oz eu só fui espectador, certeza. Eu era mó cabaço o primeiro Oz. Eu vou achar o vídeo. Tá, foi no primeiro... Mas você vai ver, foi na MSP, tenho certeza. Que foi a primeira vez que eu me apresentei, o Iaco tava assistindo. Que você jogou o ovo? Isso. Foi MSP isso? A MSP. Olha que loucura, foi né? MSP. Memória falhando aqui. Bom, depois, não importa. Eu sei que teve um momento exatamente isso. Mas obrigado pela correção, porque às vezes no tempo a gente se perde mesmo. Né? Mas o bom de fazer pouca coisa é que você não dá pra confundir muito. Então eu tenho certeza que eu faço. Ele entrou com sax, tocou, eu falei, cara, e eu sou fascinado por sax. Eu acho lindo. É verdade, eu acho lindo o sax. E eu caramba, que legal. E eu sou péssimo em instrumento de sopro, eu até toco flauta, mas porque eu não tenho muito fôlego. E eu não sei se isso tem um impedidor, mas eu nunca consegui tocar muito bem flauta. E aí eu desencanei mesmo, fui pra mágica e tá tudo certo. Sim. E aí eu achei muito legal, e aí ele entrou com ovo depois, e foi uma sacadinha que ele jogou um ovo, acho que quebrou um ovo de verdade, e depois ele jogou um ovo. Eu peço pra pessoa ver se o ovo é de verdade. Não, a pessoa olha e fala, parece muito, mas não é, comprei. Aí eu peço pra pessoa jogar pra mim no palco, e eu falo, pode jogar pra mim. A hora que ela joga, eu falo, mas deixa eu pegar um negócio aqui antes, e aí quando ela joga, cai no chão, quebra. Aí eu tô com a caixinha de ovo assim, abro, tem mais 3 sobrando, eu falo, bom, era um pra cada número. Vocês tentam ver aí, um não pode quebrar. Aí jogo pra pessoa assim na plateia, mas aí eu jogo um falso pra pessoa. E aí essas sacadinhas, eu nem sei de onde você teve referência, mas assim, essas sacadinhas assim, de várias coisas que eu vejo do Asnésio, por exemplo, teve uma do LED que eu achei muito boa, de uma luz, você falou, vou pegar a luz, vou jogar num copo a luz. Sim, que a gente fez lá no 5 de pau. Sim, que assim, são ideias que eu acho que vêm fora do mundo da mágica, eu acho até. Porque você foi pro teatro, foi pra música, foi pro técnico de som, e que te agrega um conhecimento que acrescenta muito na mágica, sabe? Cara, e ó... é muito louco eu acho isso, mas assim, é que a gente tá falando aí, parece que é o Asnésio que tá falando, né? Tipo, eu só compro a ideia, não só do teatro, porque você vê no teatro, por exemplo, quando encena, eu tenho um mestre meu do palco, que é um palhaço de Campinas, chama Ézio Magalhães, esse cara é incrível. Inclusive ele ajudou muita coisa no ato do Juan e do Alejandro, porque legal. O Alejandro de Campinas, eles conhecem a galera do Barracão, eles se apresentaram no Barracão, que é o espaço que o Ézio faz parte também. E só uma vez, vou colocar no link esse ato, não sei se deve ter no YouTube, mas deve ter um pouco pelos pedacinhos, tem porque são dois artistas meio brasileiros, vai? Incrível. Porque o Alejandro ele é uruguaio e o Juan, sei lá, ele nasceu lá também. Nasceu lá, mora há muito tempo aqui, então vale a pena conferir. Eles são incríveis mesmo, isso é muito legal. Ficaram em quarto? Ou não? Não. E no FISM? No Flasoma, desculpa. No Flasoma. Não, o Flasoma eles ganharam. Eles ganharam no dia, é verdade. Tipo, mas o que eu quero dizer é que o Ézio, por exemplo, tem um espetáculo dele que ele tá fazendo uma cena e de repente ele tá lendo o jornal, quando ele começa a rasgar o... Cara, eu só fui perceber que era jornal rasgado depois de um tempo. Eu falei, que filho da mãe, olha isso, sabe? Então, essa mistura de coisa acontece em tudo que é lugar. E aí, eu, como gosto muito de focar na mágica, acho muito legal. Não sou eu que faço isso na mágica. O Baltresca já fala isso há muito tempo, você gosta de culinária, estuda culinária e vê o que da culinária você pode colocar na sua arte, na mágica, no caso, você quer mágica. Mas o Baltresca fala isso, o Alejandro é ator e ele também faz isso o tempo inteiro. O Vic, da dupla Vic Fabrini, fala isso o tempo inteiro, entendeu? Que ele é doidão, ele é um cara maluco, mas ele também põe a originalidade. Eu vi uma conferência dele lá na Argentina que fala disso, tipo, você tem que ser você mesmo, descobre em você o que você tem que é legal, que você gosta de fazer, que os outros gostam de assistir também. Começa a sacar isso, começa a observar, porque eu acho que isso que é o legal, assim, sabe? De você ser único, ser óbvio, mesmo que você não invente nada.
Mas você é único porque você é a única pessoa. Ó, a digital sua é única no mundo, a íris sua é única no mundo, o DNA é único. Você é uma pessoa única. Por que copiar outra pessoa, né? Pois é, e é isso, ninguém está dizendo de só fazer tudo. Quer dizer que eu não posso fazer nunca mais neve chinesa? Não, só não faça neve chinesa com o mesmo texto do Copperfield, com a mesma música do Copperfield. Inventa uma outra coisa, cara. Pensa numa outra ideia. Sabe? Tem tanta coisa para fazer. Eu lembro uma vez neve chinesa, eu não sei porquê, cara. Era de fazer com. Eu não sei nem se foi ideia de alguém. Eu ouvi alguém falando que eu achei de caspa. Uhum. Saca? Aí, tipo, pegar, tirar. Aí do nada eu peço o secador e começa a sair um monte, saca? Não, é isso. Mas eu nunca fiz. Eu não sei se é de alguém. Eu não sei se eu escutei de alguém. Entendi. Eu tenho uma ideia para neve chinesa, mas que acho que eu só vou fazer ano que vem. Esse ano já não dá mais tempo. Mas é isso, assim. Tenta, cara. Eu ganhei em Oz. Você acha que foi tocando sax, mas não foi? O Daba tava lá. E ele gostou muito de ver o Eizenza. Foi horrível que eu fiz o número, foi ruim, foi com um tempo ruim, teve barriga que a gente fala, coisa que demora pra acontecer e tal, foi ruim. Mas é isso, não importa que foi ruim. O Daba, que é um cara mundialmente conhecido, a galera olhou e falou assim, que legal, cara, esse seu personagem. A galera que saca, que é boa, eles conseguem ver o que tem de bom. O total não é bom, mas alguma coisa ele tem de bom, sempre tem, cara. Se você é você mesmo, todo mundo tem algo de bom pra mostrar. Não tem jeito, assim. O grande problema é quando você quer ser outra pessoa. Se você é você mesmo, você vai ter alguma coisa de bom, você vai atrair alguém. E aí o Daba gostou, não sei o que, babá, e eu tinha visto aquelas bolinhas de tênis dele. Ele adorou. E ele fez um negócio muito louco. Que a Sofia eu lembro até que você comentou de uma rotina que você ia bolar. Então. Que não rolou, né? Ou rolou? Rolou. Não, da bola gigante? Não. Tá. Ainda não. Mas eu guardo a ideia que ele me deu pra bola gigante até hoje. Eu sempre falo que foi ele que deu a ideia, que é muito boa. Mas vou tentar montar, porque toda vez que eu falo pra alguém, eu falo, você é louco, mano, esse negócio é gigante, como é que você vai fazer isso? Eu preciso de mais ou menos umas 500 bolas de tênis, por exemplo. Até hoje eu pesquiso quanto custa a bola de tênis em grande número usada. Tipo, que na Europa até é mais barato, até enquanto deve ser mais barato. E aqui no Brasil talvez lá é um monte mais fácil. Mas o que foi louco foi que eu olhei aquelas bolas de tênis lá e falei, muito legal, tem uma ideia muito legal com essa bola de tênis. E ficou por isso mesmo, não tinha grana, era mó Durango, sempre fui mó Durango, porque é isso, eu sempre estou mais preocupado em fazer o que eu gosto e não o que vai dar dinheiro ou não, então estou sempre duro. E aí, mas eu vivo bem com isso, não tenho nenhum problema, às vezes me ferro, mas enfim, vivo bem com isso. Mas aí, eu fui guardar minhas coisas e tal, e fui comer, saindo de lá, eu fui jantar com a Sofia. E comentei, cara, você viu as bolas de tênis do Daba? Você viu ele fazendo? Você viu que legal? Puxa, muito legal aquelas bolas. Ela falou, poxa, eu não vi essa rotina dele, mas você pode me mostrar. Abriu a bolsa, tirou assim as bolas de tênis e pôs na mesa. Eu falei, você comprou isso? Não era para ter comprado, não é barato. Ela falou, não comprei, o Daba te deu. Dizendo que, como você falou, que tinha uma ideia de rotina, então eu quero ver depois. Ainda bem que ele não viu, porque uma das ideias de rotina que eu tive é horrorosa. É isso. Eu insisti nela assim tanto. A Sofia falou, é ruim, nego. Alguns mágicos falaram, é ruim, não sei o que, não é tão bom, né? Eu tento fazer ela, não rola, entendeu? Ela não é tão boa. Mas eu acho que ela tem alguma coisa que é minha, que não importa muito se a mágica é forte ou não. A cena é legal. Sim. E como eu me importo muito mais com a cena do que com o efeito em si, com a mágica em si, eu gosto. Óbvio, se você tem um número incrível, potente, com uma cena boa, você ganha o Grand Prix. Sim. Que foi o que aconteceu com o Alejandro e Juan, sim, que tem uma cena maravilhosa. O próprio William Seven também. William Seven, cena, tem tudo junto. E o número é bom, porra, você faz. Mas é isso, pô. Eu ainda não encontrei esse número absurdamente forte com a cena que eu acho que uma coisa louca, quando eu comecei a fazer mágica, eu era muito fissurado por mágica, eu ficava assistindo vídeo de mágica, tipo, madrugada, o dia inteiro, ficava treinando, eu fazia uns bagulho muito louco com baralho, moeda. E aí um dia eu tava batendo um papo com o Ismar, e ele falou, Roger, você tem que entender que me doeu quando ele me falou isso, sim, na verdade. Ele pegou e falou assim, Roger, você tem que entender que a mágica, só por mágica, não é arte. E aí eu falei, como assim, né? Arte? Fiquei bravo. Ele falou, não, é diferente quando você usa a mágica, claro, para criar algo que aí vai se tornar uma arte. Mas a mágica por mágica é uma ferramenta para você chegar num ponto A para o ponto B. Então se você
pega aquilo e embeleza, obviamente, colocando música, colocando texto, colocando cena, cenário, colocando um monte de outras ferramentas, você cria algo que talvez a gente possa chamar de arte. Claro. E quando aquilo me tocou tanto, eu juro pra você, eu fiquei 1 ano pesquisando como é que a mágica não era arte, que pra mim era arte. Sim. Eu fiquei pesquisando. E aí eu falei, não é possível. Não é possível. E aí eu consegui entender que, de fato, a mágica é uma ferramenta, pra mim hoje, né? Uma ferramenta que conecta pessoas, é uma ferramenta que eu posso transmitir emoções pra pessoa e assim por diante. Né? Tem um estudo, né, do livro do Guilherme Ávila. Sim, tem um estudo de um mágico eu vou trazer os livros aqui. Que eu não lembro de quem é o cara, que ele arrumou uma briga com a comunidade mágica, dizendo que mágica não é arte, mágica é uma ferramenta, é ciência. Mágica não é arte, é ciência. Ciência, é verdade. E aí eu adorei essa ideia, porque se a gente pegar na raiz de tudo, qualquer coisa artística não é arte. Na raiz de tudo. Sem nada, é só ciência. Quando você risca um papel e põe cor ali, tudo isso é ciência, porque a gente não enxerga a cor, depende da luz, a gente só enxerga, depende, o papel, tudo isso é ciência. Tudo é relativo. Agora, se você pega essa ciência, porque a mágica nada mais é do que isso, você cria uma realidade, porque você cria tempos diferentes, você sabe como é que o olho enxerga, como é que o cérebro interpreta, uma coisa junta na outra, dá um panezinho no cérebro que ele acredita que o que você fez foi de verdade, mas não foi, e aí mas se você faz isso só por si só, é ciência, assim como tem vídeos, procurem vídeos incríveis de robôs tocando saxofones standards de jazz em velocidades absurdas, puta som, porque os caras põem a emissão certa, a quantidade certa de arte, só que são robôs tocando, isso é arte, entende? Tipo, que arte que é isso, entendeu? Então, é isso, assim, eu acho que a arte, ela depende exclusivamente do lado humano. Que não é exato, né? Que tem infinitas variáveis entre um 0 e 1. Que em tecnologia tudo é feito de 0 e 1. Esse vídeo é feito de 0 e 1, esse áudio é feito de 0 e 1, tudo é feito de 0 e 1 em tecnologia. Só que na arte você tem infinitos números entre 0 e 1 para criar outras coisas, né? Esses zeros e uns aí. Então a arte precisa do ser humano, precisa dessa interpretação. É muito louco. Que eu acho que é legal isso, porque eu também me incomodo, por exemplo, quando eu vejo um número de mágica que é muito perfeito. Um número que é muito perfeito. Aí você fala, mas tem que errar? Não. Mas o que eu acho que tem que ter, por exemplo, que é uma coisa muito legal e difícil de encontrar, você tem que deixar ali, em algum lugar do que você está fazendo, a possibilidade de aquilo poder errar. Você não vai errar. Na mágica, se você erra, não rola. Mas você não vai errar. Mas se você deixar, e aí depende, o Leonard Green faz isso, deixando cair um monte de cara de baralho, parecendo que ele é um cara, aquela cara dele. Humanizar a mágica. E humanizar quer dizer o quê? Humanizar quer dizer que você erra. Mostrar pra pessoa que você também é humano, você não é sobrenatural, você não é sobrenatural, né? Eu lembro que o Ismael batia muito, quando eu fazia mágica, porque eu trabalhei muito tempo com ele, né? Sim. Quando eu fazia mágica, ele falava, Roger, você tem que entender que você não é perfeito, bicho. As pessoas têm que entender que você é humano também. Claro. E aí quando você se humaniza, as pessoas criam empatia. Claro. Aí elas te abraçam. Agora se você é o fodão, você faz sumir e tal. As pessoas criam distância. Sim. Isso é péssimo, né? Principalmente pro número. Você faz a mágica, a pessoa distanciou, vai ficar uau, e acabou. Não é aquele negócio de caramba, né? Tem lugares e lugares, eu acho, né? Você faz mágica em um monte de lugar, assim, de festas e eventos, tal. Eu fiz pouco em festa e evento, eu gosto mais de uma área mais artística, que eu digo nem artística, é uma área mais um esquema Sesc, por exemplo, que tá lá com um show aberto para qualquer um, sabe? Tipo, teve gente com grana que foi assistir, teve mendigo que eu peguei para fazer cena comigo, teve um cara que estava extremamente bêbado que eu só percebi quando ele estava em cena. Então, ele baforou, esterilizou o espaço. Ficou lindo, maravilhoso. Mas acho que essa possibilidade de você ter tudo isso junto, isso é humano e você atrai as pessoas. Né? Então, enfim, Voltando, gente, ó, rapidinho, eu trouxe aqui os livros que a gente citou, só para vocês verem. Esse aqui é o do Guilherme Ávila, top. A Arte Mágica, a Percepção em Perspectiva. O que é legal desse livro? Ele te mostra a mágica de um outro ângulo. Imagina que esse cara que escreveu esse livro, acho que com 23 anos, né? O cara é novaço. Ele é super novo, assim. Hoje ele deve estar com uns 30, mas assim, pouco, né? ele escreveu quando ele era moleque, assim, novo, né? Sim. E
foi uma repercussão muito massa. Né? Ele é super estudioso, estudioso. Ele é habilidoso pra caramba. Sim. E aí e hoje ele tá com Mágica Online. Muito massa também, vale a pena. Você que quer aprender, é um negócio legal também. Dá uma olhada lá, não sei. Depende muito, porque o Mágica Online eu acho que ele acaba atingindo muito mais o cara interessado, aquele cara, o mágico principiante, do que o cara que às vezes só quer aprender uma mágica. Porque ali é um Netflix da mágica, só pra você entender. E esse cara aqui, ó, você é assinante do Mágica Online ou não? Eu sou. Ah, é? Sou. Legal. Tenho acesso, amigo. Lá. Esse aqui é o do Ricardo. É engraçado, né? Porque, teoricamente, no japonês seria Harada. Mas todo mundo chama ele de Arada. Ah, é? Seria Harada. Harada. É porque o H aqui não tem som. Né? Exatamente. Na Itália também não. Ele tem... lascou. São palavras incríveis que acontecem. O Ricardo Harada, ele é um estudioso da arte mágica e do teatro. Ele fez artes cênicas na Unicamp, Campinas mesmo, né? Uhum. E é muito legal os atos dele. Na verdade, assim, o ato dele, você vê... E ele é um cara que ele trabalha muito essa parte da perfeição das coisas, né? Sim, muito. Mas ele também trabalha toda a parte cênica, obviamente. E ele trabalha com questão como é que fala? Ele pega, por exemplo, uma obra de arte. O primeiro ato que eu vi dele era relacionado a uma obra de arte. E é lindo. É uma obra de arte, um artista plástico. Magritte, que tem todos os atos têm relação com algumas obras desse cara. Exatamente. É o Magritte. Cara, você tem que ver. Se você nunca viu, procura depois. Eu não sei se tem no YouTube. O Harada, ele, que também dirigiu, não sei se todo ou uma grande parte do ato do Juan e do Alejandro. Olha que legal. Essa eu não sabia. Eles trabalharam juntos muito ali. Então, o Harada é muito bom, cara. Ele é muito bom, mas ele também é esse cara lá do B, assim, né? Sim, ele não faz o que precisa para vender, não, ele faz o que ele quer, absolutamente o que ele quer. Ele é muito estudioso. Mas o legal é engraçado, né? Porque o que ele faz, ele é conhecido muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Isso é triste, é bom também, mas é triste. Porque a gente deveria valorizar muito mais esses caras, né? É igual o Asnésio, foi para fora, né? Aqui não sou conhecido lá fora também. Mas eu não duvido nada que logo menos a gente veja o Asnésio aí num Got Talent da Itália. Aí. Você viu o Tintonelli? Acabei de ver. Foi massa. Portugal. Eu achei que foi massa porque ele fez o simples. Sim. Mas ele foi ele. Mas ele foi ele, entendeu? É isso, vou falar. Eu não conheço muito o Tintonelli, eu não gosto muito do humor do Tintonelli. Não é o meu tipo de humor. Vi ele em Nós, por exemplo, e eu e a gente não gostou. Tem umas coisas ali que tocam no preconceituoso, que não me agrada. A questão a arte não vai agradar todo mundo. E nem tem, cara, somos diferentes, né? É diferente do entretenimento, que você às vezes está sendo pago para entreter, para fazer, é outra coisa. Não é nem melhor e nem pior. São só duas propostas diferentes. Uma coisa se você é pago para entreter as pessoas, você tem que entreter as pessoas, você tem que fazer o que elas gostam, não precisa fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que elas gostam. Óbvio que se você consegue colocar a sua característica, a sua coisa, em alguma coisa que você sabe que as pessoas gostam, legal, melhor, mas se não, então você tem que trabalhar, você tem que fazer. Se você quer trabalhar com entretenimento, você tem que aprender o que as pessoas gostam e jogar esse jogo. Mas quando é um lado artístico, eu acho que a arte ela é uma expressão pessoal, então você tem que fazer e colocar o que você quer, o que você gosta, realmente, o que você quer falar para o mundo. E aí, você se você não tem nada para falar pro mundo que você não quer, não faça arte. Desencana, não diga que você é artista. Você não é artista. Você não tem o que falar pro mundo. Você não quer falar, eu acho que eu não tenho que tocar nesse ponto de política. Eu não tenho. Então, ok, não toque, não tem problema. Vá fazer o seu entretenimento legal, bom, entretém as pessoas, mas não faça arte. Desencana, deixa arte para quem quer fazer arte. Ponto. Então, eu acho que tem isso. Então, artisticamente, eu não gosto muito do Tintonelli. O Ávila ama o Tintonelli. Ele tá direto no Mágica Online. Tá direto. O Ávila ama o Tintonelli. O Ávila, quando vem para São Paulo, na maioria das vezes eu tentava encontrar com ele. A gente é amigo, a gente se conheceu lá bem mesmo, se conheceu lá em Recife, no fim. Então, assim, cara, o Ávila é um cara incrível, muito bacana. E adoro. Então, o que eu quero dizer é que gosto é gosto. Eu não vou deixar de gostar de alguém porque, enfim, já falei pro Roger. Eu lembro, o Roger uma vez lá na MSP falou assim, o que você achou desse número? E aí, eu não falei isso porque eu não tinha ouvido isso, mas quando alguém me pergunta alguma coisa assim, eu falo assim, o quanto que você quer que eu seja sincero?
De 0 a 10, você quer que eu seja sincero quanto? Porque se a pessoa quer que eu seja 10 sincero, às vezes dói, é isso, alguém chega... Aí eu falei pro Roger, Roger, desculpa, eu não vi nada seu ali. Sim. Se fosse um cara de máscara, podia ser qualquer pessoa, ia dar tudo igual, entendeu? O que eu gosto de ver no palco é quando, independente se o cara tinha bandas, por exemplo, que eu assistia, que eram desafinadas, as músicas, mas era tão de verdade que eles faziam que pra mim era mais legal de ver. Se você pegar as bandas antigas, né? Axl Rose, do Guns N' Roses, Mick Jagger, os caras eram os caras em cima do palco de uma forma. Então, assim que... mas eu acho que muita banda, muita coisa que dá certo é isso. E a questão essa é a minha opinião. Ele pega essa opinião, que nem o Célio Amino me ensinou isso, pega a opinião de todo mundo e pega o que você quer e faz o que você quer, entendeu? Do tipo, é isso. O que eu sinto é que falta as pessoas serem elas mesmas. Sim. Falta elas terem alguma coisa para dizer. Uma coisa louca, o Murilo Gun fala muito sobre isso, né? Deixa a máquina fazer o trabalho que é de máquina e o humano ser humano, porque, porque a gente é humano e a gente tem que ser humano, né? Claro. E pra gente ser aquela coisa máquina de tipo só replicar algo, sim, não precisa, né? Não faz sentido. Voltando, o Titone, ele arrasou, velho. Sim. Foi incrível, a galera pirou nele, os jurados piraram. Ele é um brasileiro, em Portugal, fazendo piada. Eu morando na Itália, eu fui pra Portugal. Acho que o único brasileiro que foi pra lá e ganhou foi o Andrelli, né? Ah, foi. Ele ganhou o Got Talent. Ele ganhou o Got Talent de Portugal. Então, é isso. Que também tem um estilo que tem mais a ver com o tradicional, tal, que não me agrada, mas ele faz o que ele quer fazer. É isso, faça o que você quer fazer, entendeu? Fui para Portugal, é difícil, o nosso humor às vezes não funciona lá, e isso fica claro no vídeo. Tem algumas piadas que ele faz que... Nem os jurados, né? Os jurados ficam... Em compensação tem outras que ele solta assim do nada e eles piram. Então isso é aprendizado também. Sim. Que é um grande aprendizado meu na Itália agora, sabe? Tipo, eu não falo bem italiano, tô há 9 meses lá, nunca falei italiano, estudei muito pouco aqui antes de ir, mas você começa a ver que tem um lugar do ser humano que todo mundo é humano, né? Que aí você tenta uma piada, funciona, você tenta... É muito legal isso, quando você consegue fazer piada em outra língua, por exemplo, sabe? Demais. Em outro lugar. Porque é outro jeito de falar, eles falam de outro jeito, entendeu? Lembro um exemplo, eu estava trampando num teatro, eu trampo agora de técnico de teatro. E eu estava lá num lugar com um amigo, ele perguntou assim, tudo em italiano, claro, quem tem uma caneta? Em italiano, eu fiz a tradução e falei, eu tenho. Mas para eles, não é que não faz sentido. E às vezes eles até perguntam, assim, o que eles mais falam, que para mim e para a Sofia é muito esquisito, é, em que senso? A Sofia foi lá, vestiu uma roupa, não serviu. Ela perguntou, tem outra igual a essa? A pessoa falou, em que senso? Como em que senso? Uma igual a essa. Só que um número maior, uma coisa... Enfim, esse choque cultural que a gente chama é muito louco. Eu falei, eu tenho. Só, eu tenho. Aqui no Brasil, quem tem uma caneta? Eu tenho. A pessoa entende. Lá você não pode falar certo, se você quiser falar certo, você não pode falar só eu tenho. Você tem que falar eu a tenho. Porque você está falando da caneta. Aí eu falei, mas não, peraí, bicho. Se você pergunta se eu tenho uma caneta e eu falo eu tenho, você não entende que eu tô falando da caneta? Falou, até dá pra entender, mas tá errado. Então tá bom. Isso é choque cultural. Do tipo, você vai discutir com o cara, você vai forçar a falar, não, galera, agora, a partir de agora, não precisa falar eu a tenho, é só falar eu tenho. Não, você vai aprender como é que funciona. Porque você aprende como é que funciona a frase. Aprendendo como é que funciona a frase, você vai ler, você vai entender, seu cérebro vai funcionar diferente, e aí você começa a entender aonde pode fazer piada também com esse tipo. O troca de coisas de lugar que vai funcionar, que não vai, entende? É outro lugar, é isso, observar essas coisas, né? Não ignorar, deixar. Você vai observando essas coisas e você vai sacando. E aí, eu vou citar outro cara que eu acho genial, apesar de ele falar que não é, porque tem a ver com o Roger, que é oriental, que é japonês. Tom Zé. Esse cara pra mim, cara, é genial. Esse cara pra mim é um dos melhores artistas brasileiros que foram reencontrados. Ele já era da época da Tropicália, ficou lá enquanto o Gil, Caetano, Chico cresceram. Esse cara foi esquecido. Tom, como é que é? Não sei o que, Bernie, que encontrou um vinil dele nos Estados Unidos e falou, quem é esse cara? Esse cara é genial. E começou a lançar as coisas dele. Hoje ele voltou a ser mais famoso, os shows dele lotam e tal. Ele chegou, ele sempre fala, assim, eu adoraria pegar o violão e sair tocando assim, ó, de ter ideia, eu não consigo fazer isso. E aí ele fala assim, eu não sou gênio,
Eu sou japonês, cara. Eu trabalho 12 horas por dia em cima de uma música pra fazer, pra achar o lugar. Eu trabalho, eu fico vendo a música assim, ó. Fico... Eu não consigo pegar e falar, isso aqui, ó, isso, depois isso, depois... Não, cara, eu trabalho. É suor, que Einstein já falava isso, né? Que agora não lembro a frase direito, mas que a arte é 99% suor e 1%... É transpiração e inspiração. É 99% transpiração, 1% inspiração. É isso, tem que trabalhar. A ideia você tem, pum, beleza. Agora é trabalhar a ideia. Porque eu lembro que o Roger falou isso pra mim, que quando ele começou a estudar, e ele citou isso, como japonês, estudava pra caramba, cara. Sim. E praticava, e suave, praticava. E não é à toa que você vê o cara fazendo um negócio bom, cara. Hoje mesmo falei pra ele, a gente se conhece há muito tempo, sou mágico, vi um vídeo dele fazendo mágico, falei, mano, eu não vi aquela hora que você fez isso. Ele me mostrou agora e falei, não acredito. Então, é isso, é trabalho, cara. É trabalho. E sabe uma coisa, voltando um pouquinho, nós, né, seres humanos, somos caixinhas de histórias e de experiências. Né? A gente vive várias coisas na vida, e obviamente um cara de 15 anos, um cara de 30, viveram coisas diferentes, lógico, quantidades diferentes, às vezes não, às vezes sim, mas assim... E cada um viveu uma coisa, e por mais que a gente esteja, por exemplo, a gente está gravando aqui o vídeo, o Asnésio está vivendo a mesma vivência que a minha, mas não, porque você é você e você está tendo um filtro, então é muito lógico. Então quando você entende isso, e por que eu estou falando isso, né? Porque eu lembro uma vez que eu fui fazer mágica na virada cultural e o Asnésio estava andando de bicicleta. E aí ele parou. Porque eu ia fazer mais tarde. Você ia fazer mais tarde. Eu fui lá ver como é que era o começo, depois de madrugada eu ia fazer. É verdade. E eu fiz tipo 5 da manhã, acho que era um negócio assim, era cedo. Era cedo, era bem cedo, ou era noite, eu não lembro. Era noite, era o começo da virada, que começa às 6 horas da tarde, você fez lá pelas 8. Que eu tava lá, inclusive, que eu não sei quem não chegava lá. E aí eu fiz lá as mágicas. E o Asné, eu perguntei assim, o que você achou e tal? E aí eles falaram assim, Roger, eu achei legal e tal, mas tem uma coisa que eu queria te falar, né? Você conta a história da neve lá, e é uma história que, teoricamente, ele tem os altos e os baixos. Só que, não sei se você lembra disso, você falou assim, tem os altos e os baixos. E quando tem alto, beleza, você tá dando risada, e quando tem baixo, você também tá dando risada. Então o que você está falando não tem nexo com o que você está expressando. E aí aquilo marcou, eu falei, caramba, é verdade. Né? Eu falei, eu esperei, a história que eu conto quando eu faço a nave chinesa é a minha história mesmo, aconteceu quando eu estava no Japão. Eu falei, quando eu estava lá mesmo, realmente, não era tipo, legal, Teve um momento de tipo, quase chorei, né? Claro. E aí foi quando deu uma virada pra mim de chave, e a partir daquele momento, sem brincadeira, várias vezes eu faço, tem pessoas na plateia que choram. É muito louco. Lógico, uma coisinha, lógico. Uma você viradinha. Você não sabe onde é que você está tocando nas outras pessoas, cara. Exatamente. Por isso que é muito louco, eu tive um professor de sax que falava isso, que a gente é responsável por todas as notas que a gente dá. Isso não quer dizer que você vai falar assim, não, você não tem esse controle, esqueça, você não tem o controle do que acontece na outra pessoa. Mas se você é responsável pelo que você faz e você sabe o que você está fazendo, isso já é 100% do que você precisa. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Como você sabe, como você também tem que saber que você não tem o controle do que vai acontecer, sobre o que vai acontecer, relaxa. Mas pense sempre o que pode acontecer, entendeu? O que pode acontecer, porque é isso. Nunca imaginei que talvez eu fizesse isso e alguém chorasse. Pode ser que chore. A partir desse momento você sabe que alguém pode chorar. O que você vai fazer? Nada? Ok. Se é uma opção certa, consciente sua de que você não vai fazer nada, porque talvez você queira que alguém chore, maravilha. Sim. Puxa, eu não queria que alguém chorasse. Então começa a ver por que talvez... Faz de novo, vê se alguém chora, porque pode ser um fato isolado. Sim. Só aquela pessoa chorou. Mas aí você vai fazendo, uma hora alguém chora de novo, alguém chora. Puxa vida, por que alguém chora nessa parte? Por que alguém ri? Cara, eu tenho várias coisas. Desde quando eu tocava numa banda que chama Tubaína, que é de rock cômico. Que legal. Tinha amigos... Tipo Mamonas. Não, mas eu odiava que comparava a gente com Mamonas. Ah, por quê, cara? Mamonas, sério? Tinha um humor que eu não gostava. Enfim, e aí tinha amigos do dono da banda, que era o vocalista, que hoje ele é o Paulo Mancha. Ele faz narração de futebol americano na ESPN. Muito legal. Louco. E ele, quem gosta de futebol americano sabe quem é ele e conhece a banda provavelmente dele. E aí, uns amigos dele, que acho que inclusive um deles também já fez, que chama Silvio Santos, mas não é o Silvio Santos, né?
que é conhecido mundialmente, mas uns amigos dele que chamam Silvio Santos também, ele falava assim, cara, eu venho aqui, eu fico sentado nesse canto aqui, trago meus amigos, porque, mano, o show tem que ver você, cara. Eu falava, mas por que eu, mano? O show... Eu era o único que fazia cena, né, tipo, no show de música, fazia cena. Dá pra perceber, né? Dá pra perceber. Eu gostava disso, eu fazia porque eu gostava. Às vezes não era nada, às vezes, tipo, a gente fazia muita... Tipo, a gente tocava Born to Be Wild, só que era a versão do Tubaína que chamava Motoboy to Be Wild. E era legal. Canta um trecho aí. Mas era tipo, ligo o motor, saio empinando, eu sou o terror quando eu chego buzinando. Ei mano, eu sou muito mal, mais cruel que o pica-pau, mais veloz que o Pikachu, nas ruas do Pacaembu, porque até no juízo final, vou andar na marginal, eu passo o sinal vermelho, vou quebrar seu espelho, motoboy to be wild. Era divertido, cara, era muito legal, só que eu falava assim, o que eu faço agora? Eu punho um óculos escuro e ficava sério, a música inteira, tocando sax, assim, ó, como se fosse... E aí fazendo sons de moto, assim, passando... com sax. Era viagem na minha cabeça, que eu fazia. Tudo que eu fazia nesse show, cara, era viagem na cabeça. Que às vezes era na hora. Isso, inclusive, era uma treta com o Paulo, porque ele falava assim, eu não vou mais discutir com as ideias do ensaio. Porque ele ensaia uma coisa, no show ele faz outra. Então, enfim, porque isso vinha na minha cabeça. Mas é muito louco esse negócio de ensaio e faz outra coisa em cena, porque cada momento, cada hora, cada minuto, cada dia, você está num estado diferente. Pois é. Você vai ensaiar 1000 vezes o negócio, você vai chegar na hora da apresentação, você está em outro estado. O ensaio pra mim ele tem que ser no máximo 90%. Você tem que deixar uns 10% ali de coisa que vai acontecer. Você dá uma estourada. A não ser que você vai gravar um vídeo. Aí tem que ser 100%, porque você não está interagindo com... Mas quando você interage, as coisas acontecem, cara. Não pode abstrair o mundo, né? Cara, é muito louco. Outra coisa que eu tô pirando fazer, pão. Tô fazendo pão direto. Depois até te dou umas fotinhos bonitos. Ficam legais se ele quiser, tipo, pôr aí, legal. Pão de fermentação natural, com fermento. Cheguei na Itália, comecei a fazer um fermento, escolhi um fermento lá e comecei a fazer, porque é um pão que demora um dia e meio, 2 para fazer. Resumindo, antes de você... Mas, ele é músico, teatro, mágico, italiano, agora padeiro. Eu fui pra Itália pensando em ser padeiro, mas aí eu conheci um amigo lá italiano que falou assim, Aslan, você é louco, você vai ter vida. Os caras acordam 4 horas da manhã, chegam em casa 3, 4 horas da tarde e não tem vida mais, assim, tipo, é muito trampo, é muito, enfim, mas ainda, não sei, tô vendo, né, porque eu não sei o que eu quero, eu saí daqui sem saber o que eu queria. Eu saí daqui pensando até em não fazer mágica mais como trabalho, como uma coisa de viver disso. Como hobby. Como uma coisa do tipo, por quê? Porque eu quero ser artista. E aí eu falei assim, eu vou ganhar dinheiro, com padaria, com o que seja, sim. Porque aí quando eu for pra rua fazer, quando eu fizer uma festa, eu faço o que eu quero, porque eu não dependo disso pra ganhar dinheiro, entende? Era uma ideia, mas agora já tá mudando um pouco. Eu vou me abrir, eu quase fiz isso, gente, isso. A gente foi bater... Eu queria... É que antes de ter a Baby, né, mas assim, antes de ter a Baby eu queria me jogar no mundo e é isso, porque... O Brasil, não sei se ele é escasso, não sei qual que é a palavra exata, mas as pessoas não têm muito hábito de consumir cultura mesmo, né? E arte, cultura e tal. E aí eu sentia falta às vezes, porque às vezes eu tô num show, eu falo uma coisa de alguma e referenciando outra, a pessoa diz, hã? E é diferente na Europa, né? Acredito eu. Sim, a Sofia morou um ano em Portugal em 2010, 2011, talvez, não sei agora. E ela falava isso, e hoje eu vejo um pouco disso. Eu não tenho muito o que falar da Europa, tudo que eu for falar é muito superficial, porque eu estou lá há 9 meses só, e trabalhando mesmo há pouco tempo. Mas eu sinto que lá tem isso, assim, eles parecem que existe a possibilidade, e eles têm essa cultura, isso é uma coisa já antiga, de ter parte do orçamento que é para ir... Para investir em cultura familiar, né? Ir no teatro, ir assistir coisa, mas eu sinto também que lá existe a possibilidade de você ter isso, né? Aqui, assim, ainda a porcentagem é muito pequena de pessoas que têm dinheiro sobrando para colocar como parte às do vezes não é nem que não quer, né? Justamente, não é que não quer. Aí depende de Sesc, que tem coisas de graça maravilhosas, entendeu? O Sesc é incrível. A gente sentiu a falta do Sesc lá na Itália. Fala, caramba, porque a gente morava do lado do Sesc Belenzinho e todo dia da semana tinha coisa. Tem um Sesc que eu sou apaixonado, que é o Sesc ali da...
Pompeia, será? Pompeia, Que ele é meio rústico, assim, eu acho lindo. Se você não foi, vá visitar esse lugar. Da Lina Bobardi, meu pai amado, tem uma limpando a janela. Cuidado. Pelo amor de Deus. Bom, a gente já chega nos finalmente, já que a gente já papeou bastante, obviamente eu vou cortar um pouquinho, talvez em algum lugar, ou não, deixar na íntegra, não sei. Mas Era falar da Itália, a gente nem falou da Itália. A gente nem falou, mas tudo bem. No meio, assim, Mas também não tenho muito o que falar da Itália. Eu tenho duas coisas para falar. Eu nunca fui para Europa, é a primeira vez que eu fui para Europa, já fui me jogando de cabeça assim com isso. Duas coisas que eu acho que são incríveis na Europa, que é a única coisa que eu tenho para dizer de ponto mesmo sendo a Itália, que é um lugar muito parecido com o Brasil, tanto na parte boa como na parte ruim, mas ainda é Europa. Mas enfim, segurança, cara. Eu nunca me senti tão seguro. Que legal. Andar na rua, você vê pessoas andando com um computador embaixo do braço, assim, ó, passando em lugar não tem a preocupação. De noite. Tem roubo, tem assalto, mas é muito menor. A quantidade é muito menor. Você vive muito mais tranquilo e isso faz com que você tenha mais qualidade de vida, consequentemente. E a impressão que eu tenho é que o dinheiro rende mais. Então você trabalha num shopping e você ganha seus entre 800 e 1.200 euros. Estou dizendo 800 é o mínimo que você vai ganhar, é pouco, não é muito 800 euros para viver. Você não consegue viver sozinho com 800 euros. Sozinho, você junta, tem você e sua esposa, ou você mais dois amigos, cada um ganhando 800 euros, chuchu, vocês vivem legal, vocês pagam aluguel e tal, e sobra um dinheiro para viajar. Mas sozinho não. 1.200 euros, talvez, porque aluguel é caro também, mas ainda assim não é um salário bom, mas com 1.200 euros, é isso, você consegue pagar o seu aluguel, você tem o transporte público que não é da super melhor qualidade, mas ele funciona, ele é legal, ele não é barato, mas ele também não... Baseado com o que você ganha, ele é ok. Então é isso, assim. E aí eu conversando com um amigo essa semana, a gente chegou nisso. Eu acho que a diferença da Itália e da Europa de uma maneira geral é que a pirâmide ela é mais achatada e mais larga, entendeu? Quem está na base não está tão distante de quem está no topo. Ou esse topo que tem aqui, ele é muito pouca gente, ele é muito distante, são raras as exceções. Então a sociedade é um pouco mais igualitária, assim, sabe? Parece muito com o Japão nisso. Então, mas aí os caras aí do outro lado que manja de política vão falar, mas eu sei que tudo isso ainda é baseado numa cultura de exploração daqui da América. Sim. Isso é um grande problema ainda que a gente tem, mas desculpa, bicho, eu tenho 42 anos, eu falei, ou é agora ou eu não vou sair mais daqui, para tentar isso pelo menos, entendeu? Então, é uma outra coisa talvez, que a gente até falou sobre isso agora antes de começar a entrevista, se você tiver oportunidade, vai, mano, vai lá fora, é bom, é legal. É engraçado porque a gente vive numa bolha, gente. E a gente vive em bolhas, na verdade. Quando a gente está na escola, a gente vive a bolha da escola, a gente, existe o colegial, a bolha do colegial, existe a bolha da faculdade, a bolha do trabalho. Tem gente que às vezes nunca estoura a bolha do trabalho. Pois é. Vai para a empresa e fica o resto da vida. E você sair do país é você sair da bolha do Brasil. E eu era um cara, quando era criança, eu odiava o Brasil. Eu odiava. Desde moleque, eu queria morar no Japão. E quando eu fui pro Japão, eu vi quanto eu amava o Brasil. É louco isso. Quanto eu amava o feijão, quando eu amava a feijoada, como eu amava os lugares, como eu amava meus amigos, como eu amava meus pais, como eu amava estar num lugar que é onde eu nasci. E aí quando a gente volta, quando eu voltei pra cá, eu morei 3 anos no Japão, quando eu voltei pra cá, hoje eu só vejo coisa boa. Apesar de ainda ter umas coisas ruins, eu foco nas coisas boas que o Brasil tem e muita coisa. Eu acho que tem a ver com o que você falou, tem a ver com vivência e com tempo. Assim, a Sofia, quando morou em Portugal, morou 1 ano, quando ela chegou no Brasil, ela disse que ela chorou assim, no aeroporto, assim, sabe? Ela falou, nossa, por que eu voltei, que droga, tal. E ela tinha essa ideia, vou embora nem que seja sozinha. Sim. Lá, neste momento, ela não vive desse jeito tão bem, assim, ela sempre te falta muito do Brasil. Ela foi uma que falou assim, eu tenho que ir pro Brasil esse ano de qualquer... Eu não queria voltar. Eu não queria voltar ainda, porque eu saí daqui um pouco revoltado com as coisas também. Assim, é engraçado que menos de 1 ano fora ainda parece férias, assim, digo, na sensação. Sim. Não às vezes, talvez no trabalho não, mas eu fiquei 1 ano no Japão e eu senti como se eu não tivesse essa necessidade de voltar. Sim, beleza. Sim. Quando deu 2 anos pra mim, você 2 já anos. Com vontade de voltar. Um aperto no coração, cara. Tem muita, eu acho que eu acho que o que o Roger falou é isso, assim, tentem estourar as suas bolhas, assim, sejam sinceros e não se culpem. Eu não me culpo, os caras, às vezes eu troco ideia com alguém daqui do Brasil, de lá, e fala assim, mas você tá com saudade daqui? Eu tô lá na Itália e o cara pergunta se eu tô com saudade aqui do Brasil, eu falo, não.
É verdade, eu não tô com saudade daqui, bicho. Eu não tô. Eu não sou um cara super ligado à família. Tipo, eu não sou como é a Sofia, por exemplo, muito ligada à mãe e tal. Eu não tô com saudade daqui. Agora. Eu não sei. É isso, depois de 2 anos. 3, depois, eu não sei como é que vai ser, mas agora eu não tenho só. Eu vim porque eu falei assim, ela quer ir, vamos aí. Comecei a tentar marcar show. Consegui fechar show com o Sesc e aí eu vim. Legal, vim ganhando uma grana. Aí junta, né? Rolando, junta as coisas, ok. Tanto que fez eu ficar 2 meses aqui, senão eu ia ficar um mês só. Porque a gente ganhou as passagens também da minha sogra. Então, assim, é isso. Cada um tem as suas facilidades. Eu não quero regra aqui, entendeu? Não quero, tipo, fazer. Eu acho engraçado porque esse negócio de regra, né? Pra mim não existe regra, não existe certo, não existe errado. Existe como a gente vê as coisas e acabou. E depende, pô, se você é uma família que por algum motivo você tem lá uma herança que você não tem muito problema com dinheiro. Caramba, tá bom, mas o que eu sinto, não sai fazendo merda por aí, qualquer coisa, né? Investe esse dinheiro. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que teve o maior apoio da mãe para fazer curso na época da faculdade. Sim. Ela tem uma facilidade para isso, para fazer. E hoje ela trabalha com isso, ama o que faz, usa essa facilidade que você tem a seu favor, entendeu? Porque uma hora esse dinheiro acaba, sua família vai embora. Usa a seu favor, seja... E não é um problema, óbvio que para quem tem menos dinheiro, é isso, eu sempre fui duro, eu sempre me ferrei para fazer as coisas, entendeu? E não vivo uma vida linda, maravilhosa lá, pelo contrário, o AP que eu morava aqui tinha 100 metros quadrados, morava eu, a Sofia e um amigo. Era muito louco, tinha um escritório no quarto, era um espaço grande de sala, escolhi a sala porque eu queria jogar Kinect na sala, e, enfim, e tal. Cara, lá a gente mora num lugar de, sei lá, 20 e poucos metros quadrados, é uma cozinha, que eu consigo fazer minhas coisas. É pra dormir. Um quarto e um banheiro, acabou. E a gente tá com 2 gatos lá também, que a gente levou os gatos. Enfim, é isso. Viva, cara. Viva. Um adendo, assim, uma coisa que eu tava lendo um livro que chama A Cabala do Dinheiro, que é muito massa. Ele fala assim: dinheiro só é dinheiro porque a gente dá o valor para ele. Sim, porque claro. Ele não tem valor nenhum. Nada, é só papel. É só papel ou metal. O que é o ouro? O que é a prata? É só um mineral lá, minério. Mas o dinheiro, o que ele é? Ele só é um acordo, é um símbolo do acordo. Ó, eu tô aqui, toma esse daqui que vale equivalente a isso. Mas não se apegue a isso. Se apegue à vida. Acho que essa é a principal mensagem. Se apegue à vida. Viva. Vai lá, tem sua filha, aproveita a filha, tem sua esposa, aproveita a esposa, quer ir pro Japão, pra Tailândia. Eu tenho um amigo que foi pra Tailândia, falou, me deu a louca, vou pra Tailândia. Né? Meu primo uma vez, ele falou, eu vou pra Tailândia. E vai viver. Não se apega à grana, porque daqui eu gosto de pensar que a gente está aqui no Brasil, não, né? no mundo de passagem. Né? Sim, daqui é uma passagem, é um aprenda com tudo, né? Porque é só vivendo num lugar pequeno lá que a gente percebe, por exemplo, o quanto a gente não precisa de um lugar muito grande. Saca? Tipo, óbvio. É uma discussão que eu tenho com a Sofia o tempo inteiro. Eu ainda preciso de um espacinho um pouco maior para ter minhas coisas, guardar minhas coisas e tal. O problema é mais que a grande, isso é complicado. Você não está num lugar enorme, por exemplo. Você dá trampo também, cuidar de um lugar enorme. Sim. Então, enfim, é isso. Viva, bicho. Seja você. Assim, rápido, assim, pra gente ir pros finalmente, me dá 2 referências suas na mágica. Assim, 2, assim, só? Ou uma, assim, você fala assim, cara, esse cara você tem que... Cara, eu acho que assim, pra quem quer estudar mágica, assim, uma referência pra mim é Sly Gene, cara. Sly Gene. Puta, cara. Esse cara, assim, você vê ele fazendo coisas... E quantos anos atrás? E ele é um senhorzão, é isso, tipo, eu jamais faria mágica como ele. Porque ele é um senhorzão que ele é meio... Ele tá olhando pra você, assim, quase que falando assim, que idiota. Isso aí, ó. Faz aí, ó, tal. Mas ele é tão ele, assim, os movimentos tão simples, assim, os movimentos naturais dele, fazendo coisa. Cara, peguem e procurem. Helicóptero Card. Ah, é boa. Helicóptero é um dos números que eu acho maravilhoso. Eu tô há anos para estudar esse número. tenho já xerox do livro dele, como ensina, mas eu não parei ainda para fazer, porque é isso. Eu não quero fazer igual ele. Eu quero, ou se eu for fazer igual ele, vai ser tipo uma homenagem, mas é chato pra mim fazer igual ele, e sabe? Homenagem é legal, é legal, tributo, né? Tributo, mas aí tributo tem que ser, tem que ser, né? Tem que ser igual, né? Igual, aí também fazer tributo de qualquer jeito. E me fala uma coisa, defina mágica em uma palavra. Não, mas falou outro cara. Outro cara, pode ser. E agora outro cara, eu vou dar um exemplo pra mim aqui do Brasil que eu gosto muito de ver. Não é tudo que eu gosto dele, mas a maioria eu gosto, que eu já falei, que é o Eric Chartiot. Eu acho que esse cara... Brasileiro mais ou menos, né? Ele é francês. Pois é.
Pois é, mas é isso. Ele mora no Brasil há tanto tempo e fala português. Ele é apaixonado pelo Brasil. É. Ele trabalhava no consulado da França, falou, quero viver aqui. Foi. Olha que louco, né? Ele abdicou do salário que Foi. ganhava em euro Pra ser mágico. pra ser mágico. Porque Ele tem um casarão, ele tem um uma casarão. história muito legal. E se você fala com ele, você não fala que ele é estrangeiro. Não, o sotaque dele é sem nada de francês, é muito engraçado. Quando ele falou a primeira vez, eu falei, não, mentira. É muito engraçado, é muito louco isso. E me fala agora, defina mágica em uma palavra, talvez, ou uma frase, não sei, assim, é difícil, eu sei que é difícil, mas assim, uma... É difícil, mas eu acho que tem a ver com essa coisa de criar realidade, assim, sabe? De criar uma outra realidade para, mesmo que ficticiamente, mesmo que não seja real, da maneira real, mas te faz enxergar outras possibilidades, assim, sabe? Isso que eu acho que é mais legal quando eu faço show, por exemplo, sabe? Eu não fico apontando o dedo e dizendo não faz isso, não faz aquilo, mas eu tento agir de uma maneira que talvez seja contrária a algumas coisas que são colocadas como padrões, para quem estiver assistindo ver agindo daquele jeito. E no final, quando finaliza o show, assim, né, a ideia que fica poxa, quem gosta do show, por exemplo, se eu penso em fazer shows interessantes, óbvio. E aí, quando acaba o show, a sensação que eu gostaria que ficasse poxa, esse cara é bacana, é legal de assistir, tal, não sei o quê, e ele age assim, que é diferente do normal, entendeu? Então, a pessoa na cabeça dela vai ou não fazer essa ligação e, de uma maneira ou de outra, quando ela vê alguma atitude que antes ela achava que era ruim, que ela viu o personagem fazendo diferente e que pode ser bacana, aquilo cria uma ligação diferente na cabeça dela e ele começa a pensar um pouco diferente. Porque essa pessoa pensando diferente, ela vai educar o filho, educar o sobrinho, educar o filho de alguém de uma maneira diferente. E com isso a gente vai mudando o que a gente não gosta que seja. Bom, maravilha, eu quero agradecer. Valeu você, Roger. Por topar gravar comigo. Que é isso. Falei, assim, bom, o que eu tenho pra falar? Tem coisa pra cara, a gente falou 1 hora aqui, obviamente a gente vai picotar um pouquinho, ou não também, deixar o vídeo na íntegra. Talvez eu faça a parte 2, assim, do vídeo do Nicolas lá. Talvez não, acho que vai ser, né? Parte 2. Mas se você não viu a parte 1, então eu vou fazer parte 2, né? Se você não viu a parte 1, vai lá, o Nicolas tem muita coisa também pra falar. Esse vídeo ficou muito massa, porque a gente tem muita informação aqui. Eu vou deixar todas as descrições aqui. Você tem canal no YouTube ou não? Tem um canal lá, mas não... tá bom, deixa o link depois. Eu vou deixar o link do canal, das redes sociais. Eu sou muito mais voyeur das redes sociais do que um cara ativo. Eu fico vendo coisa de todo mundo, vejo stories pra caramba. Sofia briga comigo, que fala que eu fico vendo stories de todo mundo. Eu vejo stories de nem todo no mundo. TikTok, pô? Não, tá. Não. Mas eu vou deixar tem todas Instagram, tem. Se você for procurar Asnésio Bosnich, só vai ter. Você vai ver que tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, tem tudo lá. Mas eu vou deixar aqui os links para ficar fácil. Se inscreve lá no dele, acompanha. Mesmo que ele não poste muito, acompanha, que ele vai estar lá na Itália daqui a pouco, logo menos aqui 1 mês ele já volta para lá. As imagens de drones, né? De drones, E acompanha ele no Insta, que acho que talvez no Insta você tem mais ativo? Talvez. Sim, deixa aí. Talvez. É isso aí, gente. Então, obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!